Só de ouvir a palavra dívida, muita gente já sente um calafrio, né? Mas e se ela usada do jeito certo fosse, na verdade, uma das ferramentas mais poderosas para uma empresa? É isso. Hoje a gente vai desmistificar esse conceito e transformar o que parece risco em estratégia. Pois é, a primeira coisa que vem na cabeça é isso, né? Ter dívida significa que a empresa está com problema, que não dá bem das pernas. Mas será que essa é a história completa? Vamos colocar um ponto de interrogação gigante nessa ideia? Imagina só, e se a dívida não for esse vilão todo, mas sim uma alavanca? Pensa nisso. Uma ferramenta que pode acelerar o crescimento de um jeito que só com o capital da própria empresa, sabe, seria impossível. É exatamente essa virada de chave que a gente vai investigar agora. Ok, então vamos direto ao ponto. Dívida, vilã ou ferramenta? O que faz uma dívida qualquer virar o que a gente chama de dívida inteligente? E aqui está o segredo. Dívida inteligente, gente, não é pegar dinheiro para pagar incêndio para tapar buraco. É o contrário. É uma jogada de mestre. Pegar capital de fora para bancar um investimento que vai render mais do que o custo desse empréstimo. Simples assim. A lógica é essa. Bom, e essa lógica toda tem um princípio fundamental. Vamos chamar de a regra de ouro. Ela que vai separar o joio do trigo, a dívida boa da dívida ruim. No jargão financeiro, isso se chama spread positivo. Mas calma, é bem fácil de entender. Pensa que é tipo a margem de lucro do investimento. Imagina que uma empresa pega um empréstimo que custa, sei lá, 10% ao ano. Aí ela investe esse dinheiro em um projeto que dá um retorno de 15%. Tá vendo essa diferença de 5%? Isso é o spread positivo. É aí que o valor é criado. Então, no fim das contas, tudo se resume a essa matemática simples. O retorno tem que ser maior que o custo. Ponto. Se essa equação fechar com resultado positivo, a gente está no caminho certo. Mas por que essa regra é tão crucial? Bom, primeiro porque esse lucro a mais vai direto para o bolso dos donos, aumentando o patrimônio. Segundo, porque tira da gaveta aqueles projetos sensacionais que nunca sairiam do papel por falta de grana. E terceiro, o crédito deixa de ser um plano B, um sinal de desespero e vira uma opção inteligente, uma ferramenta de crescimento. Certo. Agora que a gente já entendeu a regra do jogo, vamos ver como isso funciona na prática. E para isso a gente precisa falar de um conceito super poderoso, a alavancagem. O que é alavancagem financeira? De forma bem direta, é usar o dinheiro dos outros, a dívida, para turbinar os resultados da empresa. O grande objetivo aqui é multiplicar o retorno sobre o capital que os próprios sócios já investiram, o famoso ROI. Só que a alavancagem é uma faca de dois gumes. Olha só. De um lado tem a alavancagem favorável. É quando o retorno do investimento é maior que o custo da dívida. Aí o spread é positivo e o retorno dos acionistas, o ROI, vai lá para cima. Agora, do outro lado, se o retorno for menor que o custo, aí o negócio complica. É a alavancagem desfavorável. O spread fica negativo e a dívida, em vez de criar, começa a destruir o valor da empresa. É a regra de ouro que define de que lado a balança vai pesar. E tem mais, tem uma vantagem meio oculta que muita gente esquece. O benefício fiscal é que os juros pagos numa dívida podem ser abatidos do imposto de renda. O que isso quer dizer na prática? Que o custo real do empréstimo fica menor. Isso torna o capital de terceiros uma opção ainda mais interessante. Beleza, a teoria é linda, né? Mas e na vida real? Onde é que essa tal de dívida inteligente entra em campo? Vamos ver agora alguns exemplos bem práticos. Então vamos lá. Primeiro, melhoria de eficiência. A empresa pega um empréstimo para modernizar uma linha de produção, por exemplo. A economia que essa modernização gera não só paga o empréstimo, como ainda sobra lucro. Segundo, investimentos estratégicos. É financiar a compra de uma nova fábrica, novos equipamentos, coisas que vão fazer a empresa crescer. E a terceira, que é uma julgada de mestre, aproveitar financiamentos subsidiados. Tipo um crédito do BNDES que tem juros bem mais baixos que os do mercado. Isso pode viabilizar projetos que, de outra forma, seriam impossíveis. Mas num alerta importante. Essa inteligência toda não cai do céu, não. Para que a dívida seja mesmo uma ferramenta e não se transforme num pesadelo, tem um requisito fundamental: a análise. E uma análise muito, mas muito rigorosa. E a principal ferramenta para isso se chama Modelagem Financeira Integrada, ou MFI. O que é isso? É basicamente um simulador super completo do futuro financeiro da empresa. Com ele, dá para projetar exatamente qual vai ser o impacto de uma nova dívida nos resultados, no caixa, em tudo.
Nenhum gestor que se preze assina um contrato desses sem antes rodar uma MFI para saber exatamente onde está pisando. E o que essa modelagem faz, na prática? Ela valida os pontos mais críticos. Por exemplo, qual vai ser o impacto dos juros no lucro? E o pagamento da dívida em si, como vai afetar o caixa? Ela também compara, claro, o custo do empréstimo com o retorno esperado. E, o mais importante de tudo, ela testa vários cenários, do mais otimista ao mais pessimista, para ter certeza que a empresa aguenta o baque, aconteça o que acontecer. E a inteligência não para na análise, viu? Ela continua na mesa de negociação. Um bom gestor vai lutar com unhas e dentes pelas melhores condições possíveis. Juros menores, prazos de carência mais longos, tudo para dar fôlego, para dar tempo para o investimento começar a dar frutos e gerar o caixa necessário para pagar a dívida com tranquilidade. Então, para amarrar tudo isso, a gente pode dizer o seguinte: a dívida deixa de ser um fantasma e se transforma numa ferramenta estratégica quando ela é, primeiro, intencional, segundo, previsível, ou seja, quando se sabe exatamente os seus efeitos, e terceiro, quando ela é usada para financiar projetos que de fato vão fortalecer a empresa no futuro. E aí fica a reflexão final, né? Ao tratar toda e qualquer dívida como uma vilã, quantas oportunidades de crescer o negócio pode estar deixando na mesa? Quantos projetos fantásticos acabam morrendo na praia por medo de usar essa ferramenta? Parar para pensar nisso pode ser o que vai definir o futuro de uma companhia.